Nós iremos conversar também no Jornal Integração com a psicóloga Thalita Brandão, que atende aqui no CREAS em Itapajé, e o CREAS que tem recebido estes casos de violência sexual em crianças e adolescentes. Bom, Thalita, como vocês tratam estes casos que estão chegando até vocês através dos órgãos do município de Itapajé, que enviam pacientes para o CREAS em relação a casos de violência em crianças e adolescentes? Como vocês recebem e tratam esses pacientes, essas demandas? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude. Inicialmente, é importante falar que o CREAS ele é um órgão, né, que se submete à Secretaria de Assistência Social, certo? É um órgão especializado em atender os tipos de violações de direitos no município de Itapajé. Então, a gente conta com uma equipe técnica formada por psicólogo, assistente social e advogado, que recebem essas vítimas, né, essas pessoas, para acompanhamento social. No caso da violência sexual de crianças e adolescentes, a gente pode dizer que Itapajé nós recebemos um grande número de denúncias, né, que foram constatadas por meio de acompanhamento e atendimentos e visitas domiciliares, a veracidade do abuso ou da exploração sexual. São crianças com idade de 3 a 17 anos, certo? E nós fazemos esse atendimento. Essas pessoas, elas podem chegar ao CREAS por meio de demanda espontânea, ou seja, essa pessoa já sabe, já conhece o trabalho social que é feito por nós e ela vem até nós por demanda espontânea. Ou ela pode vir sendo encaminhada pelos demais órgãos de Itapajé, seja da saúde, seja uma escola, seja do CRAS, ou NASF, ou CAPS, e o mais importante, qualquer pessoa pode realizar essa denúncia. Chegando ao CREAS, essa família, essa pessoa, ela vai ser acolhida pela equipe, por todos os membros da equipe técnica. E a partir de então, nós iremos fazer uma escuta qualificada dessa pessoa vitimada e da sua família. É importante dizer que não somente aquela pessoa vitimada, ela recebe o acompanhamento. Não, o acompanhamento é feito com toda a família, todas as pessoas que dele necessitam. Então, a gente pode dizer que é um acompanhamento bem completo com todos esses membros. Então, o que é que acontece? A partir dessa escuta, a gente faz um planejamento com essa família para realizar esse acompanhamento, certo? E o que é que se identifica? Nós verificamos que podem acontecer algumas consequências com essa pessoa vitimada. Essa pessoa, eu quero que vocês entendam que são as crianças e adolescentes do nosso município. Então, a gente pode identificar algumas consequências físicas quando a criança ou adolescente ela sofre um abuso sexual, que podem acontecer lesões ou hematomas no corpo. Esses são os mais visíveis, certo? E também existem as consequências sociais do abuso sexual, que afetam a aprendizagem escolar, né? Que pode gerar distúrbios psicológicos e emocionais e que esses influenciam na vida profissional dessa criança e adolescente no futuro. E também existe a dificuldade de se relacionar, ou seja, a criança e o adolescente, eles vão começar a ter uma dificuldade em se relacionar, seja com outras crianças e adolescentes ou com os adultos, certo? Em relação às consequências psicológicas mais visíveis, a gente pode identificar que essa criança e adolescente, eles principalmente sentem medo, culpa e vergonha. E eu queria chamar a atenção para esse fato. Por quê? A criança e o adolescente, eles não entendem o que está acontecendo. O que é aquela situação de abuso? Por que está acontecendo? Geralmente é uma pessoa da família ou uma pessoa que a criança conhece e que ela confia. Então, por ela confiar nessa pessoa, ela não entende. E isso faz com que ela não revele para ninguém aquela situação. E muitas vezes ela pode se sentir culpada porque ela acha que ela está gerando aquele tipo de situação. Ela acha que ela está provocando aquele tipo de situação. E isso faz com que ela não revele a ninguém, certo?
A gente pode identificar também alguns sentimentos de baixa autoestima, né? O sentimento de desvalorização, ou seja, a criança ela sente que ela não tem uma autonomia, ela não se sente bem, ela não se sente querida ou amada. Por quê? Porque é uma pessoa que ela confia e que ela tem um carinho por essa pessoa, ela tem um afeto. E esse fato vai modificando o desenvolvimento dela, vai afetando o desenvolvimento, o modo como ela se vê enquanto um indivíduo e o modo como ela se relaciona com as outras pessoas ao redor dela. A gente pode identificar também como uma possível consequência psicológica do abuso sexual o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente a depressão, podendo haver sinais de automutilação, que é quando a pessoa ela se machuca, né? E também o transtorno de estresse pós-traumático, que eles acontecem em casos mais severos, né? Quando o trauma é bastante grave. E não significa que isso vai ser visível na infância ou na adolescência, mas pode surgir na vida adulta como uma consequência desse trauma que aconteceu na infância ou na adolescência. A gente pode identificar também uma série de distúrbios na sexualidade da criança e do adolescente, no sentido de que essa criança e esse adolescente, eles foram estimulados precocemente a sexualidade deles. Então, algo que eles só deveriam descobrir a posteriori, com uma idade mais avançada, eles vão estar descobrindo seu corpo precocemente. E eles podem entender isso como uma coisa legal, como uma coisa certa, mas que, na verdade, vai causar prejuízos no futuro. E a gente pode também pensar que esses traumas eles podem impulsionar no futuro o uso de drogas, né? E também a questão da agressividade, comportamento agressivo. E por último, em uma situação muito severa, que se delonga há bastante tempo, a questão mesmo do suicídio, né, como um último recurso em que a criança já tentou, de todos os modos, superar e suportar aquele trauma. Doutora, falamos das consequências em relação ao abuso sexual de crianças. Existem sinais que são indicados para que a pessoa observe e possa identificar que esta criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de abuso sexual? Sim, com certeza. Esses sinais, eles acabam aparecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque a criança e o adolescente geralmente passam muito tempo sofrendo aquele tipo de abuso e eles vão começar a se comportar de modo a expressar, né, para as pessoas ao seu redor, mesmo sem intenção. Esses sinais podem ser observados tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto em um local de lazer dessas crianças, que são a questão do isolamento. A criança, ela prefere ficar longe de adultos ou de outras crianças, ela prefere ficar isolada. Ela prefere ficar assim por um modo de proteção dela mesma. Ela também pode apresentar uma dificuldade em confiar em adultos, né? Ou em pessoas próximas. Por quê? Porque ela já sabe que tem uma pessoa que é da família dela ou uma pessoa que tem um vínculo afetivo próximo que está praticando um abuso, que ela não entende que é o abuso, mas ela não conta para ninguém, né? E ela sente que outras pessoas também podem fazer a mesma coisa, por isso que ela deixa de confiar e se mantém longe. Outra coisa, a gente pode observar algumas alterações na questão do apetite da criança e do sono. A criança pode começar a ter pesadelos e insônia, né? E ela pode desenvolver até distúrbios alimentares, porque toda essa questão, vivenciar esse abuso sexual gera ansiedade, e isso afeta todos os aspectos do desenvolvimento psicológico dessa criança e desse adolescente. Outro aspecto que a gente pode observar é um comportamento sexualizado da criança, certo?
que pode ser entendido como um comportamento que não é típico daquela idade acontecer. Então, pode ser por meio de masturbação excessiva visível. Por exemplo, a criança ela começa a praticar masturbação em locais públicos de maneira visível, sendo que ela tem uma idade que não é compatível com esse tipo de ato. Então, isso nos chama a atenção. Por quê? Se ela foi estimulada por um adulto, se ela está sofrendo esse tipo de abuso, ela vai começar a tocar o corpo dela para descobrir. E aí, nós adultos temos que ficar atentos para esse tipo de comportamento, certo? Bom, doutora, para concluir a nossa entrevista, as suas recomendações para as famílias de Itapajé, orientações que são importantes para se ter esse cuidado e se combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Pronto, gente. As recomendações são as seguintes. Ficarmos atentos a esses sinais. Uma coisa que a gente percebe é que a população ela tende a não enxergar esses sinais. Por quê? Porque a nossa cultura ela reforça o comportamento de que o abuso sexual de criança e adolescente é um tabu. Então, isso faz com que a população ela feche os olhos. Né? É muito doloroso você cogitar que o seu filho de 3 anos, né, ou de 10 anos, ou adolescente, pode ser vítima de um abuso sexual. E isso não nos ajuda, isso nos atrapalha. Então, o que é que a gente deve fazer? Ficarmos atentos, manter uma relação de confiança com os nossos filhos, uma relação em que a comunicação ela é reforçada, no sentido de que a criança possa confiar nos pais, na família, e que ela possa contar para os pais, revelar qualquer tipo de situação estranha que possa acontecer com ela. E, a partir disso, os pais tomando conhecimento de uma situação em que envolve abuso sexual ou exploração sexual, buscar as autoridades competentes para que a gente possa fazer o acompanhamento dessa família e fazer os devidos encaminhamentos. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Integração de hoje, doutora Thalita, que participou do nosso quadro que traz informações todas as quintas-feiras sobre o combate à violência sexual em crianças e adolescentes em Itapajé. Doutora Thalita, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos e uma boa tarde. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.